Então, povo, hoje é um dia muito especial e eu tinha que fazer esse vídeo então. Hoje é o aniversário de 171 anos do Bram Stoker, gente. Vocês sabem que Drácula é a minha obra literária clássica de terror favorita. Eu sempre tô lendo e relendo esse livro. E Bram Stoker é um dos meus autores favoritos também. Então, hoje, nessa data tão especial, eu não poderia deixar passar em branco. Então, a gente vai ter um vídeo especial falando sobre as obras do Bram Stoker, os filmes inspirados nele, nas obras dele e tudo mais. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, hoje esse vídeo vai ser muito especial. Eu vou estar mostrando para vocês, então, toda a minha coleção de livros que eu tenho do Bram Stoker. É muita coisa, não é tanta coisa assim não, mas é algumas coisas bem legais. Espera aí. Aqui vocês estão vendo, é uma pequena pilhazinha de livros que eu tenho do Bram Stoker. E a gente vai estar conversando sobre alguns fatos da vida dele também, tá certo? Então vamos lá? Primeiro de tudo, o Bram Stoker, o nome dele não é Bram, é Abraham. Abraham Stoker. E depois, então, como um apelido, virou Bram. Ele nasceu em 1847 em Dublin, lá na Irlanda, ou seja, ele é irlandês. E foi morrer em 1912, lá em Londres, na Inglaterra. Então, ele viveu esse período da vida dele aí, boa parte não foi escrevendo. Ele ficou por muito tempo sendo crítico de teatro, esse tipo de coisa, gente. Depois de uma certa idade que ele foi se dedicar, então, aos escritos. Ele começou com pequenas histórias, com pequenos contos. Só depois ele foi se arriscar em novelas e em romances. Se ele tivesse vivo hoje, então, ele ia estar com 171 anos de idade nas costas, gente. Olha pra vocês verem. O homem ia ser um verdadeiro vampiro com 171 anos. Olha pra vocês verem. E eu quero mostrar pra vocês aqui, então, alguns livros que eu tenho dele. Começando pela obra-prima dele, né, que foi publicada em 1897, Drácula. Eu tenho 3 edições de Drácula aqui, em breve terei 4, porque eu vou comprar aquela edição bonitona da Dark Side Books. Eu tenho aqui então essa edição da Martin Claret aqui, que foi a primeira que eu li Drácula. A primeira vez que eu li Drácula foi nessa edição antiguinha aqui da Martin Claret, gente. Eu tenho um carinho especial por essa edição, porque primeira vez que a gente leu, né, gente? Eu li e reli tantas vezes nessa edição, gente. Então, Drácula nessa ediçãozinha aqui da Martin Claret. Eu gosto muito dessa edição, porque ela tem aqui no começo do livro, aqui, ela data de 2005, gente. 2005 foi a primeira vez que eu li esse livro. Eu tinha 14 anos. Esse livro, essa edição aqui, ela tem um prefácio bem legal, que é falando sobre o vampirismo ao redor do mundo. Se chama Os Vampiros Existem. E vai falar então sobre os vampiros ao redor do mundo, o tipo de vampiro que existe em cada país. Por exemplo, temos aqui a Lâmia, o Nosferatu, Rascaza e mais um monte, Baital, Burrucitim, um monte de nome diferente, Súcubos, Strigóis e mais um monte. Eu acho isso muito legal. Vai falar sobre as forças que os vampiros têm, as metamorfoses, as fraquezas, esse tipo de coisa que foi fundado então com o Drácula. Porque antes de Drácula, o mito do vampirismo era como se fossem lendas urbanas e tudo mais, tudo uma mistureba danada. Então a gente não tinha as fraquezas e as forças de um vampiro bem definidas em uma obra literária. E foi com Drácula que isso aconteceu. Eu também tenho essa edição aqui de Drácula. Essa edição aqui é da Zahar, uma edição pocket. Vocês podem ver que ela também é do mesmo tamanho aqui da Martin Claret. Essa edição da Zahar aqui, ela é mais nova. Ela é de... cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no ano que ela foi lançada, pessoal. Pera um minuto. Ela foi lançada em 2015, essa edição aqui. Então, é uma edição de capa dura, muito bonita. Nessa edição aqui eu nunca reli o Drácula. Nunca reli o Drácula nessa edição. Eu reli ele na anterior. E eu tenho, a mais recente edição que eu tenho dele é essa daqui, então, da Nova Fronteira, que veio nesse box bonitão aqui, nessa caixa, nesse box bonitão, com mais outras 2 obras.
Veio nesse box aqui essa edição bonitona aqui, que eu já li uma vez nela já. E tá muito bonito, gente, tá muito legal. Eu gostei demais e agora eu tô namorando a edição da Dark Side Books. Eu quero a edição de capa preta, eu achei muito chique, achei muito bonita aquela edição de capa preta. Embora a edição amarela também esteja muito bonita, né, gente? Outros livros que eu tenho do Bram Stoker aqui, então. Eu tenho dele os outros dois livros que vieram nesse box aqui da Nova Fronteira, né? Eu tenho Os Sete Dedos da Morte e A Toca do Verme Branco. São duas novelas dele que foram lançadas separadamente no passado e aqui estão reunidas em um único livro. Então tá assim, roxinho. E eu tenho esse Contos Estranhos dele aqui, que é uma coletânea de vários contos dele que foi lançado póstumamente pela viúva dele, que ela lançou depois que o Bram Stoker morreu e tudo mais. E tem também outros dois livros dele aqui. Eu tenho O Monstro Branco, que é outra versão aqui do Carmen Parmo, gente. É outra versão da Toca do Verme Branco. Eu tenho aqui O Monstro Branco. E eu tenho essa daqui que é super rara, super difícil de encontrar aqui no Brasil. Que é o último lançamento dele aqui no Brasil. No caso, assim, dos poucos lançamentos, né? Porque do Bram Stoker que sai aqui no Brasil é Drácula. E às vezes sai esse aqui, o Monstro Branco. Já saiu também como o Castelo da Serpente aqui no Brasil. Eu tenho este daqui, O Caixão da Mulher Vampiro, que saiu pela Ediouro em 1984 aqui no Brasil, nessa coleção aqui, Coleção Drácula. Vocês estão vendo aí. É uma coleção antiguinha, muito boa. Então vamos lá com a ordem de lançamento dele. Nós temos então Drácula em 1897, que eu tô olhando a colinha aqui embaixo, viu, pessoal? Depois nós temos Os Sete Dedos da Morte em 1903, que é essa novela aqui, ó, desse livro aqui. Depois nós vamos ter então cadê, gente? Em 1909, O Caixão da Mulher Vampiro, em 1909 que foi sair essa daqui. Depois nós temos o último livro que ele publicou em vida, que é então A Toca do Verme Branco, em 1911. Aí tem ele aqui no Brasil, tem nessa edição aqui, tem nessa edição como O Monstro Branco, e tem também numa edição dessa coleção aqui que se chama O Castelo da Serpente. Mas são todos o mesmo livro. Eles podem ter nomes diferentes, mas são todos o mesmo livro. E o último a ser publicado, então, foi póstumamente, que é esse daqui, o Contos Estranhos, que é como eu falei, ele foi publicado em 1914 pela viúva dele, que se chamou Dracula Guests and Other Stories. O Convidado de Drácula e Outras Histórias. Isso, Dracula's Guests and Other Weird Stories. Drácula, o Convidado de Drácula e Outras Histórias Estranhas. Foi então o último livro de Bram Stoker publicado. Mas ele tem outras obras que nunca foram trazidas aqui para o Brasil antes de Drácula, sabe? São outras obras que têm essa pegada gótica e tudo mais, só que não são tão grandes quanto Drácula foi, entendeu? Então o Brasil acabou não trazendo para cá. Agora vou mostrar para vocês aqui então, que são obras correlacionadas com Drácula. As duas grandes inspirações do Bram Stoker para criar então o seu vampirão Drácula. Ele se inspirou então no primeiro vampiro da literatura inglesa, da literatura britânica em língua inglesa, né? Que é o vampiro do John William Polidori, o Lord Ruthven. Vocês podem encontrar esse conto, é um conto bem curtinho, nessa edição aqui da Edra, pessoal. Contos clássicos de vampiro. Aqui tem conto do Byron, do Lord Byron, tem do Bram Stoker, tem do John William Polidori e tem de mais um monte de gente. Então vocês encontram o vampiro nessa edição aqui, pô. E ele também se inspirou para criar o Drácula na Carmila, a vampira de Karnstein. Aqui a forma do vampirismo já é um pouco mais bem assumida, só que no formato, né, de uma mulher vampiro, né? Nós temos aqui a Carmila. E é um livro maravilhoso, é um livro muito bom, é uma obra que eu gosto demais. E você vê as influências, então, que o
que o Bram Stoker tirou daqui as formas, como as fraquezas, a forma como ela ataca as suas vítimas e tudo mais, é bem semelhante. Outros livros que são correlacionados com Drácula, com o Bram Stoker e tudo mais, são esses dois aqui, que é do sobrinho bisneto do Bram Stoker, o Dacre Stoker. Ele lançou então essas duas obras aqui. Essa daqui é a continuação direta e oficial de Drácula. Se chama Drácula, o Morto-Vivo. Saiu aqui no Brasil pela Ediouro, nessa edição aqui. Esse aqui eu não li ainda, pessoal. Eu tô bem curioso para poder ler. Eu vou fazer mais uma releitura de Drácula esse ano. Eu vou ver se eu consigo fazer. E depois eu pego em seguida o Drácula, o Morto-Vivo, do Dacre Stoker. Vamos ver se é bom. E outra obra que o Dacre Stoker escreveu, que também é no mundo do Drácula e do mundo do Bram Stoker, é essa daqui, que foi recentemente lançada aqui no Brasil pela Planeta. Dracul, a origem de um monstro, inspirado nos manuscritos perdidos de Bram Stoker, autor de Drácula. Que parece ser muito bom. Esse aqui eu recebi recentemente. Veio na caixa da Amazon, que eu recebi no mês passado. Vocês viram? Quem assistiu o Book Haul viu. Quem não assistiu, eu vou colocar aqui na tela, não sei de que lado que fica, nos cards, para vocês assistirem esse Book Haul, porque ficou muito bom. Tá cheio de livro legal. E eu recebi esse livro aqui. E é um livro que é correlacionado com o universo do Bram Stoker. E fechando aqui a leva de literatura, nós temos aqui então esse quadrinho. Eu não tenho outros quadrinhos do Drácula, pessoal, mas eu tenho esse daqui, a graphic novel, que foi toda desenhada pelo Eugênio Colonesi, Drácula de Bram Stoker, lançado pela Scala, em capa dura. Saiu nas bancas de jornais e livrarias. Saiu em capa dura. Ela originalmente era em preto e branco, mas para esse relançamento eles coloriram ela. Então ela tá toda colorida, pessoal. E tá muito bonita, gente. Tá magnífica, gente. Tá muito bonita, viu? Olha o castelo do Drácula, gente. Tá muito legal essa edição. Aqui nós temos o Drácula, vocês estão vendo ele aí? Na versão do Eugênio Colonesi. E é uma HQ muito boa, extremamente fiel ao livro original e muito bem desenhada. Originalmente, como eu disse, era em preto e branco. Para esse relançamento aqui, então, nas bancas, eles coloriram ela, mas eu acho que continuou muito bonita e gostei demais. E esse, então, foi um pequeno especial que eu quis fazer sobre o Bram Stoker, pessoal. Porque hoje, então, é o aniversário de 171 anos do Bram Stoker. É muito tempo já que esse grande autor existe aí, mesmo ele não estando entre nós, as suas obras estão aí durando para sempre, como se fossem obras vampíricas. E, gente, é um autor que eu gosto demais. Eu acho que é um autor que todo mundo tem que ler. Se não for ler as outras obras dele, lê pelo menos Drácula, pessoal. Drácula é maravilhoso. Drácula é um livro incrível. Não se assustem por ser uma obra clássica, por ser uma obra epistolar, né, escrita em formato de cartas, em formato de diários, de tudo mais, porque é uma obra incrível, é um livro muito bom, é um livro que todo amante da literatura tem que ler, em especial se for um amante, então, da literatura de horror. Vocês têm que ler Drácula, pessoal. Então, fica a minha dica aí, fica a minha pequena homenagem ao Bram Stoker, a esse autor que eu admiro tanto. Espero que todo mundo tenha curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até nosso próximo vídeo, que vai ser a resenha de Joshua, do Oscar Mendes Filho, para o nosso projeto Vampiros. Vai ser semana que vem, pessoal. Então, tchau, tchau, povo!